Para você que acabou de dar o play, eu sou Eric Costa e esse é mais um episódio do nosso Falando Sozinho, um espaço feito para compartilhar e ecoar boas ideias. Seja bem-vindo. Falar sozinho. Falando sozinho. No episódio de hoje, o episódio da maioridade do Falando Sozinho, né? 18 episódios. Eu queria falar de um tema e já pedir desculpas para você que me ouve pelo tom saudosista e pelo tom talvez até crítico em alguns pontos. Mas o tema é 31 anos sem abraços. E entre parênteses, e eu ainda saí no lucro. Esse tema se refere ao dia de hoje, o dia que eu estou gravando, obviamente, que na verdade foi muito próximo da data de lançamento. Esse podcast vai ser lançado no dia 18 de maio e eu estou gravando ele no dia 16 de maio. Fiz questão de postergar um pouquinho a gravação. Eu sempre gravo com muita antecedência para até não ter perigo, mas a inspiração surgiu hoje. E hoje é um dia muito especial para mim porque é o meu aniversário. Sempre gostei muito de aniversários, desde criança. Aliás, acho que há 31 anos eu gosto muito de aniversários. E gostar de aniversários, acho que é gostar de ganhar abraços. Eu gosto muito de ganhar abraços. Gosto muito de dar abraços também. E é uma coisa que, pra mim, tem uma troca de energias muito boa. Uma troca de energias que faz bem pro coração, pra alma, talvez pra todos os sentidos. Talvez o abraço, só o sabor, mas aí o sabor fica por conta da alma. Mas o tato, o olfato, todos, a visão, porque você fecha os olhos, né? Olha que interessante. O abraço pra mim tem essa capacidade de atender todos os sentidos. E enquanto paladar fica pela alimentação da alma. Pela visão você fecha os olhos e sente. Pelo tato você está encostando. Pelo olfato você sente o cheiro da pessoa que está te abraçando. Pela audição, o silêncio e a respiração. E pelo paladar, a gente alimentando a alma. Então, para mim, abraço é uma coisa muito simbólica e muito boa e muito gostosa também. Há uns 3 anos atrás eu fiz um curso de liderança que uma das coisas era aprender a abraçar. E eu falei, não é brincadeira, né? Vindo num curso de liderança, né? Fiz em Atibaia, na verdade, interior de São Paulo. Pertinho de São Paulo, na verdade. E aí, um determinado momento lá, era um abraço. Falei, gente, o que a gente espera? A gente já tem muitos preconceitos, né? A gente espera que não, vai ser técnica disso, de negociação, blá, 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 blá. Nada a ver. É um negócio todo pessoal, assim. E uma das coisas é o abraço, porque tem a ver até com se permitir a abraçar, enfim, uma série de questões. Mas, vamos voltar ao título, que é 31 anos sem abraço e eu ainda saí no lucro. Por que eu saí no lucro e por que 31 anos sem abraço? Não significa que nós estamos há 31 anos sem abraçar. Mas no dia do 31 anos, eu não vou poder receber e, consequentemente, dar esses abraços. Os abraços da minha família, dos meus amigos. E vai fazer falta, é claro. Mas eu saio no lucro porque nós estamos vivendo um momento um pouco delicado, né? Um pouco difícil. Mas é muito fácil, é muito simples de passar por ele. Claro, com todo respeito a famílias que perderam alguém, famílias que estão com alguém num hospital, por exemplo. Mas no meu caso, que eu não perdi ninguém, graças a Deus, e na minha família, nos meus amigos principalmente, né? É um momento de uma batalha que é possível de se vencer se afastando
somente com o isolamento social. Enquanto que em outros momentos, e eu falo com uma certa propriedade, porque meu bisavô, senhor José Colgo, pai da minha avó, ele foi convocado na época da Segunda Guerra, e acredito que era uma batalha um pouco mais difícil. Ele não chegou ao conflito em si, né? Ele ficou simplesmente convocado, como se fosse, eu não sei se o nome é reserva, na verdade, mas ele ficou pronto para o combate, assim. Se precisasse, ele já ia. Ele era piloto, e inclusive eu guardo com muito saudosismo alguns artigos dele, como uma hélice, um binóculo, coisas que eu gosto muito de ter na minha casa. E, cara, eu fico pensando, nós que estamos vivendo as dificuldades do ano de 2020 e que em rodas de conversa dizemos, não, o ano acabou, não, vai ser uma bosta esse ano, não sei o que e tal. Beleza, cara, mas pensa que você só tá tendo um pequeno prejuízo nos negócios, às vezes até um grande prejuízo, tá bom, temos que reconhecer e tentar debater aqui de uma maneira genérica, mas por maior que seja o seu prejuízo, muito provavelmente as vidas que serão perdidas e a dor é muito menor, infinitamente menor do que em uma guerra, por exemplo. E eu não quero fazer grandes comparações para chocar ou impactar, é para que a gente se conscientize. Eu já disse isso em alguns outros episódios, de que falar sozinho, né, o podcast é uma aula para mim, uma aula diária, né? Toda vez que eu gravo é uma aula para mim, por estar refletindo sobre. E graças a Deus eu tenho a oportunidade de compartilhar isso e algumas pessoas ouvirem e porventura fazer sentido para elas também. Então, a grande lição que eu quero ter disso é uma espécie de sabedoria que a gente ganha, é claro, de novo, sem esquecer das vidas que não podem ser só números, mas ao mesmo tempo também a gente não pode parar, né? Travar, um senso de travar, aquela história do cérebro réptil, né? O cérebro réptil tem 3 reações: ou trava, ou luta, ou corre. Não tem nenhuma outra reação. Não pensa, né? Não raciocina para tentar buscar alternativas e tudo mais. Então, voltando ao raciocínio, eu sempre saio um pouquinho abrindo parênteses. Então, o grande aprendizado que eu quero ter disso é: outros que já passaram por aqui e com outras dificuldades sofreram muito mais do que nós. E a gente tem que agradecer. Tem essa história, claro, de agradecer aos profissionais da saúde, isso é fato. Quem são de fato os soldados que estão à frente, já que a gente está numa seara aqui de guerra, né? São os soldados que estão na frente do combate, nós estamos mais atrás, trabalhando, né, também, mas em outras escalas, em outras esferas. Mas a gente tem que tirar alguma lição disso. Eu sempre digo isso, que na vida a gente nunca perde, ou ganha ou aprende, e a gente tem que aprender algo, tem alguma missão disso. E eu acredito que nós estamos passando por uma guerra. Todos nós, aliás, todo ser humano, ele enfrenta uma batalha sozinho, né? Todo dia a gente vai enfrentando batalhas, dificuldades e vencendo elas. Então, às vezes a gente encontra com alguém no caminho que está um pouco mais estressado do que a gente, e a empatia vem nesse momento para nos salvar e falar: poxa, não, tranquilo, vamos entender o lado, vamos com calma. E eu acredito que esse é um grande segredo da vida para esse momento, a empatia com as pessoas que estão mais preocupadas, porque os noticiários realmente não facilitam a nossa vida nesse sentido. É muita informação negativa. A gente precisa louvar aqueles que dão notícias positivas, porque o número de mortos, é claro que isso tem um peso muito grande. Por favor, não me interprete mal, mas o peso do número dos que se curaram é muito menos divulgado, né? É claro, e isso, as famílias devem estar muito, muito, muito contentes.
E a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre isso, porque é um assunto delicado. Alguém que pode estar ouvindo pode ter perdido alguém, pode ter perdido uma pessoa da família, um amigo. E eu vou me contradizer todo aqui com essa fala, porque de fato eu não sei a dor. Eu não consigo, apesar de tentar ter empatia com a dor, eu não consigo senti-la, porque é uma dor muito maior do que algo que eu já senti. Então eu peço desculpas. Eu disse no início que eu gostaria de pedir desculpas pelo tom saudosista, que eu vou entrar agora, e pela crítica. Então, por favor, se você não concordar com 100% da minha opinião, te peço desculpas por ter seguido nesse caminho, mas espero que também você entenda nesse contexto da empatia. Agora, o tom saudosista, virando a chavinha. Eu tô tentando lembrar do meu primeiro aniversário, assim, primeiro aniversário que eu tenho memória, e aí ele já é na escola. Ele é numa sala de aula de tijolinho. Estudei na escola estadual Coronel Gabriel Penha de Paiva, na cidade de Varginha, uma escola que eu tenho profundo carinho, amor, admiração pelas professoras da minha época, pelos colegas e amigos da época, até as diretoras que eu tive amizade até hoje, até hoje. E esse episódio específico era um bolo, cara, de Rei Leão, bolo do Rei Leão. E eu lembro de alguns amigos que estavam ali, o Wellington, o Daniel, o Robson, se não me engano, acho que o Jonathan, não lembro de todos, na verdade, assim, o Bruno Baroni, tinha uma galera, assim, a Mariela, a Bruna, Priscila, Damares, Letícia, agora lembrei, a Ju, Dayara, vários amigos que estavam ali naquele momento, e a Vanessinha, já contei dela também em outro episódio, era minha vizinha, minha grande amiga, hoje mora na Inglaterra. E, cara, eu lembro dos abraços das pessoas ali. Você pode falar, Eric, você tá me tirando. Eu devia ter uns 7 anos nesse momento, 6, 7 anos. E aí eu volto a dizer da importância do abraço, da saudade que eu tô sentindo de ganhar um abraço agora. E você que tá ouvindo e tem a oportunidade de abraçar algumas pessoas da sua família, segura, porque daqui a pouco a gente vai poder estar de volta abraçando muito, muito, muito apertado. Eu acho que abraço vai ser um evento, cara, porque o dia do seu aniversário, na minha opinião pelo menos, e eu conheço algumas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia que eu, o Léo, o Aníbal, tem algumas pessoas que fazem aniversário dia 16 de maio também, é o dia do abraço delas também, meu dia do abraço é hoje, cara. Eu sei que tem um dia aí do abraço no calendário nacional, global, sei lá, mas o meu é hoje, cara. O meu seria hoje. Eu não vou ter. Mas que bom que eu só não vou ter isso. É olhar a vida pelo lado bom das coisas. Ai, cara, mas eu queria tanto um abraço. Pois é, mas ainda bem que as pessoas que poderiam me dar um abraço estão bem, estão vivas, estão com saúde, estão fazendo suas atividades, cuidando de suas famílias. Só isso. É só um ano sem abraço. O ano que vem, com certeza, a gente já vai poder estar de volta a um novo normal, ou ao próprio normal que a gente viveu até janeiro de 2020 no Brasil. Mas tenho certeza que com o máximo de pessoas em segurança, em paz. Então esse episódio é para agradecer, cara. Ele tem um título impactante para trazer talvez novos ouvintes, mas ele tem a missão de nos ensinar a agradecer. O grande objetivo desse episódio, talvez o mais longo da história do Falando Sozinho, que vai alcançar aí uns 14, já está com 14 minutos, né? Vai alcançar aí uns 15 minutos, é nos ensinar a agradecer mais. Eu tô rodando aqui sem rumo, na verdade, só pra gravar, só pra estar com a cabeça fresca. Tô numa estrada quase vazia, entre Varginha e Três Corações, somente e simplesmente para estar olhando para um universo que me faz pensar muito, que é o carro e a estrada. Então, muito, muito, muito obrigado por chegar até aqui no nosso episódio 18 do Falando Sozinho. Me ouvir 15 minutos não é fácil,
mas eu espero que em algum ponto desse podcast possa ter gerado para você um sentimento de gratidão e de aprendizado, como está sendo gerado para mim agora. E eu vou receber com certeza, quando você estiver ouvindo, uma energia boa de volta, de um abraço. Então, muito, muito, muito obrigado por ouvir até aqui. Esse episódio eu queria dedicar à minha mãe, cara, porque ela que... Desculpa dar uma embargadinha na voz aqui. Eu já havia preparado de colocar um óculos escuro, caso isso acontecesse, para você que vai assistir no YouTube em algum momento. Pronto, tô a salvo. Mas a voz você não disfarça. A voz, quando embarga, você não disfarça. Mas queria dedicar à minha mãe, uma guerreira, pelo meu aniversário, claro, né? Então, obrigado, mãe, te amo muito. Esse episódio é seu. E agradecer também ao João, meu irmão da Concha Sons, que cuida dessa sonoridade linda. Minha voz parece até ser bonita quando ele trabalha nela. E ao Léo, da MVP Filmes, que tá me dando uma grande força aí na edição dos vídeos pro YouTube. Eu quero fazer questão de colocar o contato deles aqui tanto na descrição do episódio quanto no vídeo. 16 minutos e eu me despeço por aqui. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque falar sozinho é ecoar ideias com você mesmo. E isso é o primeiro passo para qualquer transformação. Se você quiser se conectar comigo, meu Instagram é @segueoeric, @segue_o_eric, e o e-mail é oi.falandosozinho@gmail.com. Muito obrigado, receba o meu abraço e vamos em frente. Valeu! Falar sozinho. Falando sozinho. Sozinho.